Here we go. Money, money, making crap for money. Fala galera, tudo bem com vocês? William Estrela do Opções da V aqui. Gente, hoje nós vamos fazer uma aula muito massa, uma aula muito boa. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Se você pretende operar no mercado de opções e realmente quer ter consistência, se você quer ter, né, uma vida longa dentro das operações, seja do mercado de opções, seja de compra e venda de ações, seja de day trade, independente se você vai fazer swing trade, se você vai entrar no mercado, a aula de hoje ela é muito importante. Por quê? Porque nós vamos fazer uma aula para falar sobre um dos temas onde as pessoas realmente não têm muita noção quando elas começam a operar. Tá? Qual que é? Nós vamos falar sobre a espinha dorsal de todo trader de sucesso, que é a gestão de risco. Tá? Se você quer começar a operar mercado de opções, você pretende ter consistência nisso, você tem que aprender sobre gestão de risco. Por quê? Porque a gestão de risco é que ela vai aumentar as chances de você ter longa vida no mercado, né? Você proteger seu capital o tempo todo. Por quê? Qual que é a matéria-prima do trader? É o capital, é o dinheiro. Então, você tem que ter lucro no longo prazo, tá? Se você quer ser um trader de sucesso, você tem que ter gestão de risco. Essa aula é para você. Nessa aula eu vou te mostrar como que você vai pensar como um gestor de risco, não como um cara que está fazendo aposta. Tá? Nós vamos falar sobre várias coisas, tá? Sobre tamanho de posição, sobre limite de perda. Nós vamos falar sobre relação risco-retorno. E eu vou te mostrar alguns exemplos práticos para que você nunca mais opere, entre numa operação de forma aleatória, chutando. Ah, vou entrar aqui. Não, não é assim. Tá? Então, se você realmente quer ser um trader consistente, já pega o caderno, tá? Porque essa aula vai ser uma vai ser uma aula completa, tá? Toma nota, porque ela vai ser uma aula que ela pode transformar você, pode ser daqui para depois dessa aula você pode se tornar um trade bem diferente. Beleza. Antes de tudo a gente precisa entender o que é gestão de risco. Bem, quando a gente fala em gestão de risco, muita gente acha que gestão de risco é apenas definir o stop. Mas isso é um erro, tá? Não é assim. Gestão de risco é um conjunto de regras, é uma estratégia que visa proteger o seu capital. É garantir que você continue no jogo mesmo quando você perde. E você vai perder de vez em quando. É normal. Tá? Todo trader, em alguns dias ele ganha, em outros ele perde. E como é que o cara consegue se manter no mercado? De uma forma muito simples. Ele tem a gestão de risco. Tá? Ele acerta mais do que erra, mas ele tem gerenciamento, ele sabe como não cair nas armadilhas para querer fazer um monte de coisa errada e acabar quebrando a conta, né? Que é o que pode acontecer se você não tiver gestão de risco. Você tem que ter um plano. Por que você tem que ter um plano? Porque no mercado das opções você pode ter ganhos muito expressivos. Realmente, você pode ganhar 100%, 200%, 300% numa operação. E eu não estou mentindo, eu não estou louco. Se você voltar no meu canal em alguns vídeos, você vai ver que eu fiz uma operação esse mês que deu 100%. Outra deu 40%, 50%. Então, assim, isso acontece. Não estou inventando, tá? Mas da mesma forma que você tem a probabilidade de ter altos ganhos, você também pode ter altas perdas, principalmente se você não tiver gestão de risco. Aí a chance de você sobreviver é pouca, tá? É a gestão de risco que vai te salvar, vai te manter crescendo e sendo consistente, tá ok? Pensa comigo. Se você perder 50% do seu capital que você entrou numa operação, você vai ter que recuperar 100% do valor que você perdeu para voltar ao 0 a 0, tá? Então, assim, é por isso que você tem que ter gestão de risco, tá? Por isso que a prioridade sua, ela deve ser qual? Preservar o seu capital, porque o seu capital é a sua matéria-prima. Nós operamos capital. Então,
temos que ter gestão de risco e temos que ter preservação. Nós temos que preservar o nosso capital. Esse é o princípio básico, tá bom? A primeira regra da gestão de risco, ela é bem simples, tá? Quem não perde dinheiro acaba ganhando. Essa é a primeira regra, tá? O seu foco deve ser não perder muito quando estiver errado. Então, se você entrou numa operação e ela foi contra você, você não pode perder muito. Você tem que cair fora logo, tá? Não precisa deixar para ver o que vai acontecer, não. Você entrou numa operação, ela começou a ir contra você, você entende que você errou, ela ficou fora de contexto, porque a gente opera opções. A gente entra numa operação quando ela tem um contexto. Ela faz sentido por conta do price action, ou por conta de um movimento político, ou por conta de uma guerra comercial, ou de uma guerra no mundo. Então a gente tem que ter um porquê de entrar na operação. Mas se a gente entrou, principalmente em operações a seco, onde não tem praticamente defesa, e você viu que está indo contra você, você não precisa esperar cair todo o capital que você colocou naquela operação para você sair dela. Se você achar que você errou, você pula fora, tá? Essa é a primeira parte, tá? Quem não perde dinheiro acaba ganhando, tá bom? E assim, quando você estiver errado, você sai rápido. Agora, quando você está ganhando, aí você deixa o lucro correr. Se você está certo, você deixa o lucro correr, tá ok? Em opções, o que isso significa? Isso significa você evitar operações com risco ilimitado. A gente não faz operações com risco ilimitado, tá? Quer um exemplo? Venda descoberta. A gente não faz venda descoberta, tá bom? A gente não faz. Tem gente que faz. Eu, dentro de Opções na Veia, dentro do meu canal, dentro do Instagram, vou sempre falar para vocês, não operem descoberto, tá? Tenham o ativo ou tenham um pozinho para dar cobertura, mas nunca opere descoberto, tá? Porque o risco de você é um risco ilimitado, não faz sentido. Lembra que a gente falou que você tem que buscar ter perder pouco e ganhar, quando ganhar, ganhar mais? Se você coloca um risco ilimitado, você pode tomar uma pancada e zerar seu capital. Então, não faz sentido, tá bom? Ó, vou dar um exemplo para você. Se você tem uma conta, você tem 10 mil, tá? Você jamais deve arriscar mais que 2, 3% do seu capital em uma única operação. E não é que você não vai colocar o capital, os 10 mil, se você separou ele para operar em opções, você vai operar os 10 mil. Só que você não precisa colocar tudo em um único ativo. Tá? A diversificação já é um gerenciamento de risco. Você nunca vai operar só uma opção. Você pode operar 20 ativos diferentes. Então, você tem 10 mil, você vai operar ali 2, 3% do seu capital em cada operação, em cada opção. Entendeu? A diversificação já vai diminuir o seu risco de você perder todo o seu capital. Por exemplo, se você tem 10 mil, no máximo 200 a 300 de risco por trade. Tá? É o máximo que você vai ali aceitar de risco. Tem gente que aceita 5%, tudo bem, tá? Mas você tem que ter, você tem que definir isso, tá? É o que vai, por exemplo, te permitir perder 10, 15 vezes seguidas sem quebrar. Porque você não vai só perder, você também vai ganhar. Mas se você diversifica e tem ali uma média de 2, 3% do seu capital em uma única opção, né, numa única operação, até 5% vai no máximo, você sempre vai ter ali mais para estar entrando em novas operações. Tá? E outra, mesmo que você entrou numa operação, como eu falei, a operação começou a ir contra você, casca fora. Você não precisa ficar para ver o que vai acontecer, não. A operação está dando ruim, vai. Sai fora dela. A não ser que você ache que o contexto faz sentido, você vai fazer uma defesa mais para frente. Até aí, tudo bem. Tá? Então, em primeiro lugar, a porcentagem que você vai entrar em operação em relação ao seu capital. Quanto de risco você vai expor. Na minha opinião, por operação, se você separar 50 mil, 20 mil, 30 mil, cada um vai ter o seu tamanho, né, de grana para operar, mas ali 2, 3% do capital por opção. Que aí você pode fazer várias operações
colocar o cesto, os ovos em vários cestos, né? Diferentes. Você consegue proteger o seu capital, ok? Agora, uma coisa importante também é o tamanho da posição, tá? Agora que você sabe quanto você pode arriscar, nós estamos falando aqui de 2, 3% sobre o capital, estourando 5%. O próximo passo que você tem que definir é o tamanho da sua posição. O tamanho da sua posição é quanto você deve comprar ou vender para respeitar o risco máximo que a gente colocou aqui de 2, 3%. Por exemplo, se o seu risco máximo é 200, vamos colocar 200 aqui como risco máximo, e a opção que você quer comprar custa R$1, você define um stop a 80, seu risco é de 20 por contrato. Você pode comprar até 1.000 opções. Então você vai pagar 0,20 centavos para estar operando R$200, 1.000 opções. Tá? Isso é uma gestão de risco. É o que vai separar você e vai mudar uma chave aí. Você vai deixar de ser o trader amador para ser o trader profissional. O trade que anota o que está fazendo, quando vai entrar, como vai entrar, né? Outra coisa importante que a gente precisa aprender é a relação risco-retorno. Como assim, William? Simples. Ó, não adianta de nada você controlar o risco se o retorno esperado não compensa. Conseguiu entender? Ó, em qualquer operação, a relação risco-retorno, ela tem que ser, a gente tem que ter um mínimo. Tá? Um mínimo é 2:1, no meu ponto de vista. Tá? Ou seja, você arrisca R$1, mas você precisa ter a chance de ganhar pelo menos 2. Concordam? Então, em opções, essa relação ela pode chegar a 1:4, 5:1, 4:1, 3:1. Tá? Isso realmente acontece. Tá? Você tem opção que pode ser 7, 8:1, dependendo da estratégia. Por exemplo, uma trava de alta pode te dar um risco de 0,40 e um ganho potencial de R$1. É uma relação de 2,5:1. 1:2,5. O segredo é você operar apenas quando essa relação for favorável. Se a relação não é pelo menos 2:1, não faz sentido você se colocar no risco. Isso já é gestão de risco também. Né? O quanto que você a relação, se vale a pena você entrar na operação ou não. Se não vale a pena, não tem por que você entrar, pô. Vai jogar dinheiro fora? Vai rasgar dinheiro? Não vai. Lembre-se, o trader, a matéria-prima do trader é dinheiro, é capital. Então a gente tem que tentar, dentro do possível, entrar em operações pelo menos com ganho de 2:1. Tá ok? Tranquilo? Vamos lá. Qual que são os erros? Quais que vocês acham que são os erros mais comuns na gestão de risco? Dentro de operações de opções, quais vocês acham que são os erros mais comuns? Bem, o primeiro erro muito comum quando você está falando em gestão de risco, as pessoas erram muito, sabe no quê? Entrando com um lote muito grande. Esse é o primeiro erro. O cara vai lá, mete um lotão com 20.000, 30.000 opções. Tá? Lote muito grande é um risco grande. Tá? Esse é um lote muito grande e é um risco muito grande. O segundo erro muito comum para quem opera opções de ações, é não colocar o stop, não ter nenhum stop, né? Não definir antes de entrar na operação, se der ruim, aonde que você vai sair, né? Já deixar a porta de saída pronta. Então esse é um erro muito comum para quem está começando, principalmente, tá? Mas trades mais experientes também às vezes fazem isso também, tá bom? Mas não é o certo, ok? Uma outra coisa, um outro erro muito comum é a pessoa entrar, né, num trade e perder. Aí ela começa a operar para recuperar o prejuízo. Cara, isso aí é receita de quebrar a conta. É receita de quebrar. Se você começar a trabalhar em operação para recuperar porque você tomou um prejuízo, esquece. Tomou prejuízo, aceita que dói menos, guarda as fichinhas
Amanhã é outro dia, amanhã tem outra operação, tá? Não entra em trade de vingança. Não entra em trade, eu vou recuperar agora, eu vou recuperar. Pode ser que você recupere, pode ser que dê certo, pode ser. Mas 90% das vezes você vai quebrar, ok? Um outro erro muito comum que muitos trades fazem, principalmente iniciante, quando tem dinheiro na conta, é fazer venda descoberta sem entender o risco. Tá? Quando você opera descoberto, seu risco é limitado. Então você tem que estar muito ciente disso. Tá? Então eu aqui, como já falei, a gente não faz venda de opções descobertas, em hipótese nenhuma. Ok? Um outro erro muito comum também é não respeitar o limite de perda diária. Tá? Esses são alguns dos venenos do trade de opções. Tá? Cada um desses erros que eu falei sozinho, cada um dos erros que eu falei sozinho, ele já pode quebrar sua conta. Mas se acontecer juntos, aí pronto, aí é perfeito para quebrar a conta. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com esses erros. Você tem que entender os erros que são para você não fazer. Ok? Bem, uma gestão de risco bem controlada, ela é feita através de stop loss e stop gain. É uma das ferramentas, tá? O que é o stop loss? O stop loss é quando você aceita que você entrou e deu errado. Aí você vai lá e determina um ponto, tá? Esse ponto do stop loss, ele pode ser um ponto técnico, um suporte, uma resistência, ou ele pode ser um ponto financeiro. Você pode definir, ó, aqui eu entrei por 1.000, se der 250 de der ruim aqui eu vou sair. Tá? Então você pode definir o stop loss tanto na parte técnica, gráfica, né, no price action, usando suporte e resistência, uma região de briga entre suporte e resistência também, ou você pode definir financeiro, fala, não, coloquei 1.000 aqui nessa operação, se der 250, 300, 400, 40% da mão, estiver vindo para trás, eu vou estopar, não quero perder tudo. Tá tudo certo. Tá? O importante é você ter o stop loss. Tá? Outra coisa é o stop gain. Por quê? Porque é onde você aceita estar certo, é onde você está ganhando e você realiza um lucro. Né? Dinheiro bom é dinheiro no bolso, não adianta você ficar fazendo a operação e deixando ela aí e voltando. Ela foi, está indo a seu favor, você pode ir levando o seu stop gain e acompanhando a operação e deixando, fazendo o seu preço médio para cima ali, né? Acompanhando o valor subindo. Então isso é muito comum. Então é uma das formas, na minha opinião, bem importantes, é você ter um stop gain ativo, né? E subir no stop gain e fazer também parciais, né? Então, você começou, está fazendo a operação chegou em 100%, entrega metade da mão, já tira todo o risco da operação e o que der para cima é lucro total, entendeu? Então, você já pode fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dizer que você comprou uma call. Você comprou uma call por R$1, tá? Qual que é o seu alvo? O meu alvo é 1,60. E o seu risco? O meu risco está em 0,80. Se o preço cair para 0,80, você realiza o prejuízo e parte para a próxima. Simples assim. Não precisa pagar para ver não. Tá? E o stop gain? Você entrou com R$1, a nossa meta vai ser pelo menos 2, 3 vezes o risco. Né? Ou seja, você entrou com R$1, 2, 3 real por opção, você quer buscar. Ok? E aí deu R$2, fatia metade, deixa mais R$1 rodando para frente, aí você já tira o risco total da operação, o que você ganhar para frente é limpo, né? Então, essas são fórmulas, né? São formas de você aprender a operar e ter consistência e ser um trade mais assertivo, né? Trabalhar com mais cautela. Uma coisa importante é você entender como é que funciona a psicologia e a disciplina para quem é, trabalha com opções. Tá? A parte emocional da gestão de risco ela é fundamental. Tá? O emocional afeta o trader. Tá? Porque quando a gente está ganhando, a gente está tranquilo, está tudo bem. Quando a gente está perdendo, a gente não aceita, a gente não quer perder. Aí nesse não aceitar é onde a gente se emociona e começa a fazer
trade de vingança, começa a fazer preço médio, começa a fazer um monte de besteira e acaba ali tomando um prejuízo. Tá? Então o psicológico é muito importante. Você que é trader, você que opera, seja day trade, seja swing, seja opções, não importa. Você tem que ter uma gestão emocional efetiva. Tá? É fundamental que você tenha controle emocional, tá? Porque a gestão de risco ela depende disso. Tá? É parte da gestão de risco é a parte emocional. Tá? É isso que vai te dar ou não a disciplina. Tá? Você pode ter o melhor setup do mundo, você pode ter, não, porque eu faço isso e dá certo, mas se você não tiver disciplina para seguir, não vai adiantar de nada. Tá? A gestão de risco ela é 80% comportamento e 20% técnica. É 80% comportamento, 20% técnica a gestão de risco. Tá? Então você tem que entender o comportamento que você tem que ter como um trader de elite. Então é importante que você defina as suas regras antes de entrar na operação. Você definiu as suas regras, você entrou na operação, você não vai sair mudando no calor da ideia, na ideia, no calor do momento. Tá? Você não pode sair mudando de ideia. Ah, emocionei, agora vou. Não, aqui eu vou por tudo ou nada. Não, não pode. Você tem uma gestão, a gente já falou sobre a gestão, já falamos sobre o percentual, já falamos sobre o tamanho do lote. Então, assim, você tem que usar esses parâmetros para ser o seu guia, o seu balizador, no momento que você vai entrar ou que você vai sair de uma operação. Ok? Você tem que ter isso. Quando você entra numa operação, você já tem que ter determinado, ó, meu stop é tal, minha parcial é tal, meu stop gain é tal, passou daqui o que vier lucro, eu vou seguindo e vou fechando a minha operação lá em cima, vou acompanhando o trade. Você tem que ter isso. Vou dar um exemplo prático aqui de gestão de risco para você. Você tem um capital de 10 mil. Tá? Qual que é o seu risco por trade? Vamos colocar 2%. É igual a R$ 200. Se uma opção de Petri A28 custa R$1, o seu stop é 0,80. Tá? O seu risco por contrato é de 0,20. Numa quantidade de 1.000 contratos, se der errado, você perde R$ 200. Se der certo e a sua opção for para 1,40, você ganha 400. Olha aí, 2 para 1. Vale a pena demais. Então, a relação risco-retorno tem que fazer sentido. Por quê? Se você trabalhar dessa forma, olha só o que eu vou falar agora. Mesmo que você perca 60% das operações, não estou falando que você ganhe, não, estou falando que você perca. Se você acertar 40% das vezes, você ainda vai terminar no lucro. Mesmo errando 60%, acertando 40%. Se você tiver uma gestão de 2 para 1 nas suas opções, nas suas entradas, nas suas operações. Bem, eu vou falar agora aqui sobre algumas dúvidas que são muito comuns, né, para quem começa a operar no mercado de opções. Sempre surgem essas perguntas, né? Como que você calcula o risco real em uma trava de baixa ou uma trava de alta? Como que é calculado esse risco? É bem simples, na verdade. Você faz a diferença entre os strikes e subtrai o custo que você pagou para montar aquela operação. Ok? Uma outra pergunta muito comum é: eu posso aumentar o lote conforme eu vou ganhando? Você pode fazer um médio para cima, né, aumentando a sua posição enquanto você está ganhando, o mercado está indo a seu favor? Sim, você pode, mas é de forma progressiva e controlada. Tá? E se você estiver perdendo, nunca fique dobrando o lote. Isso também é para quebrar a conta. Ok? Fazer preço médio para trás, cuidado. Tá bom? A pergunta 3 aqui. Qual que é o maior erro de quem começa nas opções? Você começou a operar agora. Qual que vai ser o maior erro? Operar com emoção, operar sem plano e sem limite de perda. Isso aí é para quebrar a conta. Tá ok? Você ficar emocionado, não ter um plano, não ter um plano de ação de entrada, de saída, de stop. E aí vai que vai, tá? Uma outra coisa que as pessoas sempre perguntam também é:
Tem operação de risco zero? Existe operação de risco zero? Não, não existe. Você pode pegar aí no YouTube, você vai ver um monte de gente falando, não, aqui é 100% de gain, é 100% de acerto. Mentira, é mentira. Ah, porque o meu robô faz isso. É mentira. Tá? Não existe 100% de acerto, não existe não ter risco em operações. Ok? Toda operação que você entra, seja day trade, seja opção, seja compra de ativos, não importa. Você entrou, você colocou capital, você tem um risco. Tá? Você sempre vai ter risco. Agora, o que existe é risco controlado. Isso existe. Tá? Toda operação tem risco. Dá para a gente ter um risco controlado? Dá. Existem técnicas e estratégias para isso. Ok? Quantas operações eu posso fazer num dia? Isso é uma dúvida muito comum também, para quem está começando. A gente opera opções. Para quem opera day trade, é 2, 3, 4 no máximo. Quem fica operando o dia todo acaba levando prejuízo, leva ré. Para a gente que opera opções, a gente opera contratos mais longos, 30, 40, 20 e poucos dias, é bem mais tranquilo. Que a gente não fica fazendo operação o tempo todo. Ah, mas você faz operação no intraday também? Faz operação para finalizar no mesmo dia ou no dia seguinte? Fazemos. Em alguns momentos específicos, em épocas de balanço, em épocas que tem notícia, em épocas que aconteceu um boato e um ativo subiu muito, geralmente ele vai cair no fato, a gente pode entrar numa opção de um dia para o outro. Pode ser? Pode. Tá? É o padrão? Não, não é. Tá? A gente que opera opções, a gente opera com texto. Então a gente olha price action, olha mercado, olha notícia. E aí, se o contexto fizer sentido, enquanto o contexto fizer sentido, a gente pode entrar numa operação. Tá? E sair dela pelo mesmo motivo. O importante mesmo é você não ultrapassar o seu limite de perda. Você tem um limite de perda que você colocou ali, você vai respeitar aquilo. Tá? Isso é o mais importante. E o limite de perca, tá? Em geral, por ação, por opção, eu vou colocar ali em 5%, tá? Do capital. Beleza? Bem, essa foi uma aula que eu fiz para mostrar para vocês o quanto a gestão de risco é importante, tá? E a gestão de risco, você ter gestão de risco, você entender como usar a gestão de risco, ela vai transformar a sua sorte em estratégia. Tá? Quem domina a gestão de risco, domina o jogo. Tá? Você vai ser consistente, você vai ser um trade lucrativo. Tá? Toda vez que você for abrir uma operação, se você tem gestão de risco, você vai perguntar, quanto que eu posso perder se eu estiver errado nessa operação? Se essa resposta ela não estiver clara na sua cabeça, nem entra na operação, ok? Entra na operação quando você tiver certeza de quanto você pode perder, qual que vai ser a tua parcial, qual que vai ser o teu stop gain, se a operação for a teu favor, tá bom? O segredo para viver, para operar outro dia, é você ter gestão de risco, tá ok? Gente, é uma aula mais extensa, como eu falei, onde a gente está falando de um assunto bem importante, que é a gestão de risco, que é a gestão do bem mais precioso para o trade, né, que é a gestão do dinheiro, né, que é o que a gente precisa para operar, porque o trade, a matéria-prima do trade é o dinheiro. Tá? Então, foi uma aula que eu fiz com muito carinho para vocês. Se você curtiu essa aula, você já deixa o like, já compartilha esse vídeo com pessoas que têm interesse sobre esse tema e comenta também, tá? Comenta o que você aprendeu hoje com essa aula, o que se fez sentido para você alguma coisa. Se você não gostou de alguma coisa, comenta também, porque a gente vai estar sempre melhorando, tá? E a gente se vê na próxima aula. William Estrela do Opções da Veia aqui para vocês. Bons trades, galera. Sempre lembre-se, gestão de risco é extremamente importante, tá ok? Nunca opere sem gestão de risco. Valeu?
Grande abraço. Fui. Here we go. Money, money, making crap for money. Money, And